Muito bem, Zuzi. Pode soltar a vinheta, porque agora teremos a apresentação dos nossos convidados. No programa de hoje, 2 gênios da segurança pública. Pode soltar a sirene aí! Um é procurador de justiça e já foi presidente da Alesp. O outro é delegado de polícia e diretor do DEIC. Ambos vão falar das atrocidades no centro de São Paulo. Isso é o fim do mundo. Fernando Capês e Fábio Pinheiro Lopes. Fala, Capês, beleza? É, Emílio, prazer. Obrigado, viu, doutor, pela presença aqui, ó. Nossa, que agradecer. Fábio Doutor é lá do DEIC, hein? Aí, ó. Vai brincando. Vai brincando. Sem piada. Doutor Fábio Pinheiro Lopes. Abraçandinho aí. É isso aí. Não tem redes sociais. Não trabalha com redes sociais. Mas se você entrar ali no DEIC, ali no Santana, ali... Na salinha, se você for pra salinha... Difícil sair. É. Dá pra mentir pra esses caras. O assunto é a Cracolândia, é isso? É isso. É a Cracolândia, Tem a Cracolândia, mas eu queria tocar num assunto antes, que é mais importante. Claro. Opa. É essa questão das escolas. Essa molecada que está nas redes sociais, na Deep Web, combinando ataques, preparando, indo para as escolas. E o DEIC está fazendo um trabalho de monitoramento com relação a isso também, que é muito importante. Hoje as crianças têm crianças indo com faca para a escola para se defender. Outros estão realmente influenciados pelas redes sociais para praticar ações violentas. E é preciso a gente ter a prevenção, tá avisando as escolas. O local da escola é onde se faz a melhor inteligência. É Sim. lá que você levanta as informações. Não é mais fácil botar os pais em cana? Também. O mais fácil é botar o pai pronto, em cana. já era. Qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Pega os dois lá, põe um lá. Os dois, pronto. Põe lá pro doutor lá, dá um... Fica na salinha. Nossa. Tem algumas Não coisas, é, doutor? não sei se... Então, nós temos lá no DEIC 4 divisões operacionais. Uma das nossas divisões é a DC Cyber, é a divisão de crimes cibernéticos. Foi a primeira divisão instalada no Brasil, foi aqui em São Paulo. E a gente tem um convênio com a HSI, que é um programa americano que fica mapeando as redes e eles nos avisa de possíveis ataques. Eles veem a alteração comportamental. Tanto é que antes daquele ataque na escola no Morumbi que vitimou, a gente já tinha evitado 4. Caramba. A gente evitou um no interior, em Tupã, um em Caçapava, dois em São José dos Campos. Então, a gente fica mapeando. Hoje, depois que teve esse ataque, disseminou. Tiveram mais 14 ameaças. Hoje foi a primeira que a gente pegou, que a gente viu que era real. Então, uma coisa que eu acho que o Emílio falou, que eu falo em todo lugar, a escola é um complemento da educação. A educação mesmo é feita dentro de casa. E não é possível que os pais não vejam uma alteração comportamental dos filhos. O moleque agressivo, introvertido, trancado dentro de casa, andando armado, só dentro de computador. Não tem moleque que treina no travesseiro, esfaqueando o travesseiro dentro de casa, e o pai vê e não fala nada, não avisa a polícia? Mas onde tá a raiz desse problema? Porque o cara tá na rede social também. Como é que o pai vai ter o controle? Às vezes são grupos fechados. A gente tá vendo aí que é um negócio que Mas eu acho que ele tem que ver alguma alteração comportamental. Sim. A gente vai chegar nesse ponto depois. Nós estamos mapeando, tem um programa na rede aí, chama Discord. Sim. E eles usam essa plataforma para fazer encontro e fazer o que não presta. Nós estamos com um caso lá, o DHPP pegou semana passada, de estupro virtual. Meu Deus. Eles entram lá, eles começam num TikTok, num Instagram da vida, pega uma menina menor de idade. Aí o cara chaveca a menina, convence a menina a mandar um nudes pra ele. A hora que a menina manda o nudes, ela tá pega. Aí eles começam a falar, nós sabemos quem é você, chantagem, né? Seus pais, nós vamos mandar seu nudes, vamos soltar na rede social do Brasil inteiro, vamos falar que você é prostituta, e obriga a menina a fazer de tudo, a menina se mutilar. Nós estamos casos lá com a menina cortando o seio. Não, é coisa horrível. Coisa pesada, né? Pesada. E que idade tem esses moleques? 17, o cabeça, que a gente tá atrás. 17 já dá pra tomar uma coça, né? 17 já dá pra... Do DHPP são 3 irmãos, 2 maiores e um menor. O menor tava todo cortado, todo mutilado. Mas e se ela não se mutilar, não tem consequências? Você começa a chantagear a pessoa. Ô, doutor, você não acha que é a divulgação e... tornar, não só noticiar, mas tornar um espetáculo, isso
aumenta os casos e incentiva, porque de repente tem vamos entrar no caso, não nesses casos que são pessoas que estão por trás de tudo isso, mas tem casos de muita gente que sofre bullying e não tem a ideia do que fazer, às vezes fica só naquele mundo dele, só que aí vê na mídia o que aconteceu. Aquele ali tomou coragem, pegou a faca e meteu no outro. Isso, quando isso cria um espetáculo, isso não pode bater na cabeça dessas crianças que estão meio fragilizadas com isso e falar assim: quer saber? É isso que eu vou fazer, eu vou meter a faca nesses caras aí. Você acha que... Isso você tem razão. A gente pegou uma menina agora, a menina tinha 13 anos... A mãe dela morreu, veio também pelo HSI americano. A mãe dela morreu faz 4 meses, o pai alcoólatra, ela morava na casa de uma tia de 24 anos, com 24 anos ela já tinha 4 filhos. Nossa. A menina sofria bullying na escola porque era magrela. Então essa menina, é isso que você falou, ela entrou lá, viu, ela se identificou com esses grupos. O cara, eu sofro bullying, para eu ser alguém eu tenho que ir na escola e fazer uma barbaridade. É isso aí, por isso que a gente nunca divulga as prisões, entendeu? Só que quando teve a morte da professora, não teve como não divulgar, aí isso aí descambou. Ô Capês, você falou da Deep Web, muito se fala, né, em regulação das redes sociais, mas e a Deep Web? Porque o que é a Deep Web? São os fóruns, vocês têm informações sobre isso? Existe uma força para identificar onde eles... Porque muito também tem, o senhor falou do Discord, mas muito também tem mais profunda essa Deep Web, são fóruns, né? Vocês têm trabalho para identificar como funciona essa Deep Web? Sim, o próprio Fábio depois ele vai falar um trabalho que a polícia faz de monitoramento dessas redes e da Deep Web. Agora, o que é importante dentro desse assunto que você colocou é que esses agressores, eles se tornam verdadeiros ídolos nessa Deep Web. Eles têm uma legião de admiradores e eles vão combinando esses ataques muito tempo antes deles ocorrerem. Pra você ter uma ideia, você lembra, em 2003 foi o primeiro, assim, maior ataque que houve nos Estados Unidos. Sim. No Colorado, na Columbine School. Isso. Sim. Tem até o filme, né, do tiro documentário. Desde esse ataque em 2003, aqui no Brasil, ocorreram mais de 20 ataques. E um vai inspirando o outro, isso nas redes sociais eles vão se retroalimentando. Então, a primeira inteligência que tem que ser feita é dentro de casa. Os pais, vendo o comportamento do filho, têm obrigação de avisar a polícia. A diretora escolar, a professora, os colegas. E aí, a polícia está fazendo esse monitoramento. Como é que está sendo feito esse monitoramento do DEIC sobre a Deep Web? Porque, por exemplo, aconteceu nesse último caso, chegou a haver uma comunicação a um distrito policial, não foi ao DEIC, foi a Polícia Territorial, um boletim de ocorrência feito com relação a esse menor que acabou cometendo aquele crime, aquela barbaridade. Como é que isso aí tá circulando? Isso aí foi passado um alerta para toda a Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo. Qualquer mudança de comportamento na escola é avisada e a ação é outra. O que a gente está percebendo agora? Tem muitas crianças indo na escola armadas de faca, mas não para fazer ataque, em tese, para se defender. Entendeu? Agora, como você falou da Deep Web, a Deep Web é uma internet que a gente usa, todos nós. O Instagram é Deep Web, como é que chama? Discord? O WhatsApp é Deep Web. Quando a gente entra no site bancário é Deep Web. O que é a internet? Que não é a rede, não é o www. É a Dark Web. Essa que é a parte suja, que eles não têm endereço. Aqueles browsers. Não tem endereço. É tudo o código que você não consegue, é sempre um passando por outro. E ali você acha tudo que não presta. E, infelizmente, essa molecada, eles se encontram lá, mas como eles não têm expertise para entrar numa Dark Web, eles usam o Discord. Agora, Emílio, uma questão interessante é começar a discutir agora redução da maioridade é uma discussão que vai levar muito tempo. Você precisa de 3/5 do Congresso Nacional em 2 turnos de votação para reduzir a maioridade penal, e ainda assim há quem entenda que é inconstitucional, porque 18 anos seria um direito individual e com isso não admite emenda constitucional. Ela pode votar e não pode... Mas o Congresso Nacional precisaria aproveitar essa oportunidade para rever o tempo de internação do menor. Porque há uma dúvida, as medidas socioeducativas, as medidas de internação previstas na legislação de menores, ela tem apenas caráter educativo ou pode ter também um caráter preventivo, punitivo? Há quem sustente que pode. Tem que ficar 10 anos internado um menor como esse. Senão... Mas posso falar uma coisa para você, o Capês e doutor também?
Eu vou dizer uma coisa pra você. Um país que devolveu o helicóptero, a Ferrari, os bens, a casa. Ele trabalhou nisso aqui, esse cara do André do Rap. Emílio. O país que devolveu os bens. Foi ele que pegou. Eu sei, eu lembro. Que devolveu. Porra, ficaram 1 ano atrás dos caras. Pegaram lá, saiu na televisão. Tá de brincadeira, hein, velho? Aí a gente tá vendo hoje devolver tudo. Eu não acredito nesse país. Eu não acredito na justiça desse país. Você vai me desculpar. Pode falar o que você quiser. Vamos mudar, mas vai ficar sempre nessa conversa. Exatamente. Vai ficar Você tem toda pra ter esperança. Tá ficando difícil trabalhar. O sistema atual em vigor não dá conta do que está acontecendo. Sem dúvida, precisa de uma ampla revisão. E você tem toda a razão de falar. Realmente não está funcionando. Lógico. Quer dizer, o crime organizado funciona 24 horas por dia, todos os dias. Ele não para no final de semana, ele não tem plantão, não tem férias, não tira licença. Então, e o Estado não está equiparado para isso. Então é necessário intensificar as ações preventivas. O Estado vai lá prender o André do Rap. Os caras tremiam de emoção. Fala, puta, nós pegamos o cara. Pegaram aquela turma, não sei o quê. 6 meses depois o cara sumiu, devolveu os bens como se nada tivesse. E ainda a gente ouve paciência. Porra. Paciência. Mas a gente acha, o Ministério Público está recorrendo, até meus delegados foram prestar informações aí para os promotores do caso. A gente acredita que não vai ser devolvido. Por quê? É um absurdo jurídico. Primeiro, muito dos bens não tem para quem devolver, porque nós pregamos todos os laranjas, chamamos o laranja e falamos, essa mansão é sua? O laranja falou, eu nunca tive em Angra, eu não sei de quem é, usaram o meu nome. Eu tinha vontade de perguntar para aquele ministro do STJ, eu vou devolver para quem? Sim. Eu fiz essa pergunta, eu vou devolver para quem? O laranja fala que não é dele. Um iate é a mesma coisa. Não tem dono. O único ali bem que apareceu um dono é o helicóptero, mas ficou provado que a empresa é laranja. Então, é uma ordem que não tem como ser cumprida. Agora, isso aí é uma coisa, Emílio, que só serve para aumentar essa sensação de impunidade e deixar a polícia assim. A polícia, por exemplo, perdeu o tesão. Isso, entendeu? A frustração. Porque é o seguinte, por exemplo, o doutor ele trabalha na investigação. E esses casos é difícil você chegar, porque, é um grupo... 6 anos. Trabalha em inteligência. 6 anos. 6 anos trabalhando na inteligência, achando ali e tal. E aí, de repente, é como se nada tivesse. O cara joga no lixo o trabalho todo. Então é um negócio assustador. É o Brasil, cara. Né? E não é questão de legislação. A legislação não permitiria que ele fosse solto. A legislação não permitiria que o processo fosse anulado. Sim. É questão de má aplicação da lei. Porque a polícia está... Ou de outras coisas que a gente não sabe ou não pode falar, né? Pois é. Porque você pega o Ministério Público de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, são conservadores. O que a gente usa lá, eles nos auxiliam. A pessoa aprende. A hora que sobe para esses tribunais superiores, às vezes eles têm um entendimento diferente. Você vê, não sei se vocês viram agora, semana passada, no interior. Pegaram um casal com 25 quilos de maconha, armas, munições, um monte de anabolizante trazendo do Paraguai. A Polícia Rodoviária abordou para fazer uma abordagem de rotina, viu que eles estavam muito nervosos, mandou abrir o porta-mala, prendeu tudo. O juiz federal do interior soltou no outro dia falando que eles não tinham fundamento para revistar o carro, era só para fazer uma abordagem de trânsito. Meu Deus. Do jeito que está esse entendimento, amanhã eu pego um sequestrado, eu abordo um carro, tá um cara dentro do porta-mala sequestrado no Pix, eu revistei o cara, não, o senhor não podia ter revistado, relaxa o seu flagrante. Então, isso que precisava rever, esses entendimentos que só atrapalham o Brasil. Eu não sei quem faz um entendimento desse, parece que não vive no país. Não sei, parece que... E a prisão em flagrante, no caso, é correta, né? Agora, a questão que você tocou também... Da criançada, das escolas? Então, nas escolas, você vai ter que ter algum tipo de ação mais preventiva, porque, infelizmente, viralizou. A minha esposa trabalha em promotoria de infância e juventude. Mas, doutor... Estamos assustados com o que estamos vendo. A escola, você meio que deixa a sociedade igual, porque tem um filho de uma família que ele fala palavrão, o outro não fala. É onde você se socializa ali. Porque você encontra muita gente diferente na escola. Eu acho que é muito mais trabalho do pai. Porque o que acontece hoje em dia? Como você não dá muito valor pro teu filho, você dá um celular para ele, e o moleque, quando tem 14 anos, a cabeça dele é orquestra sem maestro. O cara vai para qualquer lado. E esses caras mais que sofrem bullying, que tem não sei o quê, ele vem pra cá e ele é cooptado. Porque ele se sente aqui. Tem um pertencimento, acolhido, né? Se sente acolhido. Tem um acolhimento. Tem gente que vira lobo. Tem uma menina lobo, tem uma turma de crianças Sim. que vira lobo. Lelé.
Tem uns que ficam andando Sério? igual o cachorro. E tem outros que vão para a escola e dão facada no outro. Isso Então é eu loucura. acho que isso aí é uma questão de educação em casa. É educação em casa. Por isso que o pai tinha que encana. Se mandar o pai e a mãe em cana... E quem não tem pai? Mas a criança vai pra onde também, E o né? caso que ele falou do É. cara que a mãe morreu, é muito difícil. Eu não podia ser legislador. Eu não podia ser legislador. problema que é só uma social porcaria. de longo Minha- prazo. Hã? É um problema de longo prazo. a tia Difícil que você tá- consertar Hein, doutor? isso. A tia que tá cuidando, Hã? a tia tinha que... É quem tem o pato poder, ficou com a tutela dessa criança, que tinha que perceber alguma alteração comportamental. Mas uma coisa que o Emílio fala, eu friso muito. Tem pai que acha que o filho tá no computador, pra ele é um alívio. Ele não tá perturbando, não tá fazendo... facilidade. É mais fácil você falar o sim que falar o não é? Quem é pai aqui sabe disso. Então, isso que eu falo, a escola, gente, é um complemento da casa. A casa da gente, que é onde se dá educação. Agora, como nós chegamos nesse ponto agora, como o Capês falou, vai ser preciso a escola também perceber, até para a escola se proteger, entendeu? Então, Porque isso é nós temos agora... Pô, mas é difícil para a escola. Como é que a escola vai se proteger? Fica com o cara 4 horas por dia. Agora são Se o necessárias... professor tiver uma garrucha Era, na tinha que mesa. ter mesmo. Hã? Mas tem como você proibir a entrada com um Detector. detector de metais. Imagino que você... Então, o governo já Pula falou o que não... muro. O outro lá pulou o muro. não, Joga a faca sim, pelo muro, Eu, não tem eu sei noção. que... Eu sei que... Deixa eu ver essa Um garruchinha dia eu na tava dando cabeça. aula, eu sou professor de universidade, tinha um aluno que era policial e ele andava armado. E aí teve uma norma lá que ele tinha que deixar, acho que na direção a arma ao entrar na escola bedel. e depois ele pegava. Porque não é um ambiente na faculdade. Mas eu não sei se isso era uma lei ou se era um regulamento da escola. Não, o regulamento interno da escola. Eu sou a favor, particularmente, de colocar o detector de metais. Eu já sei que essa é uma ideia que não vai ser adotada. Pô, não tem nem bebedouro. Entende que é uma ideia Porra, muito Capê. radical. Tem água. Tem nem Um detector de computador, metal tem nem e livro. uma polícia preventiva. Porque nós temos que proteger, temos que tomar medidas de curto prazo. E agora, o que está acontecendo? O que impede alguém de entrar numa faculdade qualquer, armado, e começar a atacar indiscriminadamente aquelas pessoas? Ou numa escola, ou num colégio. Então tá um clima de pânico. E acho que um dos caminhos é realmente o DEIC, por isso a ideia do Fábio Lopes vir aqui, é o DEIC intensificar esse trabalho de monitoramento das redes sociais para tentar se antecipar ao que vai acontecer de uma maneira preventiva. E tem que ter um maior investimento nessa área, tem que ter mais estrutura, tem que ter mais gente para trabalhar. Esse é o plano, porque se você for colocar também um policial, uma viatura na porta de cada escola, você não tem condições. O Estado Sim, não tem condição não de tem fazer isso. Se você colocar o próprio detector, o cara, como disse, pode jogar a faca pelo muro e pular, ou deixar armazenada. E às vezes até um garfo da cozinha ele pode servir como arma. Então é necessário fazer uma investigação preventiva e tentar uma aproximação com as escolas e com os pais para criar um sistema de inteligência. Para chegar a informação. Esse último rapaz dessa última tragédia, que matou com a professora com a faca, penúltima, né? Já teve até uma, depois dessa teve uma. Então, Não, teve aqui em... Foi aqui, não? Como é que chama aqui? É da professora. Teve da foi no professora, Morumbi. na escola Morumbi. Então, mas o moleque já tinha um histórico. Ele, A moleque. Tomásia histórico. Montoro, Isso aí. que é mãe do Franco Montoro. Foi mãe do governo Franco Montoro, o nome da escola. Ali havia uma série de antecedentes que poderiam ter impedido aquela ação. O moleque havia treinado dentro de casa, antes de fazer a ação criminosa. Os pais provavelmente deveriam ter informado a escola. Já tinha sido numa outra escola, eu ouvi um boletim Foi de ocorrência. expulso de outra escola. Foi expulso de outra escola, foi feito um boletim de ocorrência. Então, esse tipo, nas grandes tragédias, infelizmente, a morte você não consegue Não, tem retroceder. antecedente. O cara lá Mas- de Santa Catarina também, pô. O cara foi preso. Não, e você pode monitorar. Tem histórico, Catarina. tem histórico. Tem Pai, histórico. você pode Tem monitorar antecedente. e já te dar Só sua fazer o avisada break pro Esse de Reginaldo. hoje ele foi expulso de 5 escolas. Caramba. É. Ah, mas o Estado não pode negar. Só fazer um breakzinho. só fazer um break. Só fazer um breakzinho. Ó, doutor Fernando Capês está aqui. O Instagram dele é @Fernando Capês com Z. O Capês também, você tá aqui, né? Você tá nos programas aí. direto. Eu de estou como frente. convidado. Ah, é Estou como convidado? Convidado fixo. Puta, convidado fixo. Os caras não Convidado pagam, eterno. né? Não recebo nada, nem posso.
Mas eu venho. Você não pode. Eu tô no Ministério você Público, tá lá né? no Eu não... É desses Então, que eles gostam. eu que venho nem como empresa. convidado eventualmente. Assim que você ferra a gente, Capê. Boa, Capê. Atrapalha a gente. Não paga nada. Não, é assim Você vai que ele ficar o ferra resto da nós. vida aqui. Deixa eu só fazer um break rapidinho. Muito obrigado pela sua audiência aí aqui no Pânico. O Instagram dele é @FernandoCapês com Z. E o Dr. Fábio Pinheiro Lopes está conversando com a gente que não tem rede social, porque é um cara inteligente. Muito. Vamos ao break, Reginaldo. A inteligência começa aí. Posso fazer uma pergunta aqui, velho? Pois não. Fazer a pergunta aqui pro doutor Fábio, que você está acompanhando. É uma barbaridade o que está acontecendo na cidade de São Paulo, roubo de celular. A gente acabou de trazer o fuzil das ruas aí, a Paulista é um dos maiores dos locais que roubam aí celular. E o centro de São Paulo tem um prédio conhecido por receptar esses celulares roubados. Queria saber do senhor, se o senhor tem conhecimento, o que se faz aí? Porque é uma barbaridade. Tem estrangeiro levando esse celular roubado e o centro de São Paulo é bem conhecido num prédio específico para receptar esses celulares. O que está sendo feito? Põe na tela. Da Atena. A gente descobriu essa quadrilha, eles mandavam pro Senegal. Eles estavam levando, então a gente está fazendo tanto uma abordagem nesse prédio, como também pegando no aeroporto. A gente está fazendo intensificou, pediu para a Receita e para a Polícia Federal nos ajudar a revistar essas malas de voos que vão para a África, que tem um voo 2 por semana. Sim. E a gente já teve sorte de pegar vários. Isso a gente viu que deu uma diminuída, mas é uma quadrilha estruturada. Eles roubam eles roubam no Rock in Rio, depois eles roubam na Fórmula 1, aí eles roubam no 7 de setembro, eles vão onde tiver evento, eles vão pra roubar. Onde tem trouxa, essa lá turma estão tá lá. É verdade que a inteligência, eu tenho informações da inteligência da polícia, Ele já doutor? foi preso. É verdade que, por exemplo, se rouba aqui na Avenida Paulista, existem várias salas comerciais em vários pontos, onde em menos de 3 minutos esse celular já está nessa base, onde tem os bandidos para fazer toda a tirada de dados e tal, fazer tudo que tem que ser feito o roubo, para depois o celular sair limpo para venda. Já chegou? Vocês já estão fechando esse cerco ou não? Não, o que tem que se tomar cuidado é o seguinte, eu falo pra todo mundo, não me anda, eu fui titular 15º ali no Itaim Bibi, a maior incidência que eu tinha na delegacia era furto e roubo de celular na Faria Lima. Tá. O cara gostava de andar na Faria Lima assim, aí na ciclofaixa andando, o cara de bicicleta passava, pegava e levava embora. O que acontece hoje em dia, Fuzil? Eles levam o celular aberto. Você tá falando que o celular tá aberto. Primeira coisa que ele faz, isso o ladrão ensinou pra gente. Ele põe no YouTube. A hora que ele pega, ele já põe o seu celular no YouTube. Pois no YouTube o celular não fecha mais, vocês perceberam? A hora que ele para, ele pega, habilita uma segunda identificação no Face ID. Porque o Face ID possibilita de você ter dois rostos. Aí ele põe o rosto dele, pronto, ele habilita já o celular. com tudo, e-mail, aí a hora rede que social. ele começa a fazer o diabo. Então, primeira coisa, até que a polícia consiga, assim, sei lá, fazer esse policiamento ostensivo e preventivo de uma forma mais adequada, e a gente, que é da Polícia Civil, também consiga prender esses criminosos, o que a gente orienta é não ficar moscando, vacilando com o celular no meio da rua. O Dr. Fábio também pegou a turma do Rolex, né? Tá tendo muito roubo. Inclusive, a gente viu agora a Mirella e o Ceará roubaram as bolsas. Isso acontece também que tem grupo de WhatsApp que o cara vende, né? Esses bens aí. Como é que você acha que... Rolex, eu tenho uma história, eu tenho um caso. Mataram um investigador nosso, isso faz 20 anos quase. Fez 19 anos. Ele era o marido da juíza de Diadema, o Jean Franco. Sim. Mataram esse investigador nosso no roubo de Rolex. A gente, na época, pegou todas as quadrilhas que tinha em São Paulo. Aí a gente foi, então, aí ficou faltando um criminoso, que nós prendemos ele, tivemos que soltar porque era época de eleição. Aí a gente levou 19 anos, prendemos ele semana retrasada, depois de 19 anos. Caramba. Nós prendemos a quadrilha inteira, eles foram condenados a 29, 30 anos por latrocínio, nós pegamos. E Rolex, eu tenho uma história estranha. Eu já me roubaram o mesmo relógio 3 vezes. Esse aqui que tá comigo, ele já causou 2 mortes, um baleado, um atropelado. E é um Cássio, hein? Tá sempre comigo, entendeu? Ele gosta de ficar comigo, sei lá, mas eu tô falando... Você mata o bandido, ele reencarna em outro. É um perigo isso aí, entendeu? Você tá avisando já tá avisando que se você sair hoje... Infelizmente... Não é um bom negócio tentar roubar o Dr. Fábio. Esse relógio é um xodó. De usar em São Paulo. Nós aqui, a polícia já me mandou para Israel, para a Rússia. Estava falando com o Capês, que é nosso amigo.
Aqui o nosso problema não é o cara que vem que se explode. Aqui, infelizmente, é o ladrão de esquina. É o cara que vê, o motoqueiro que vê seu relógio, é o cara que te vê seu celular. Agora nós estamos com esse problema de furtador de residência. Então, mas não é esse, desculpa, pois não. Não, é que o Fuzil perguntou dos pontos de receptação. Lógico. Isso. Os endereços não são tão fáceis assim. É mais pela internet que eles fazem essa comercialização, né? Dos produtos roubados. Não é que tem um ponto fixo de receptador, senão a polícia já chegaria lá e Fuzil, a prenderia dificuldade de maneira... maior que a gente tem é segurar esse cara preso. Receptação é considerado pela justiça, pela lei brasileira, um crime leve. Então, o que acontece? O cara que receptou esse celular desse investigador nosso, eu prendi ele. Ele tinha 160 receptações. De 1 a 3 deve ficar, nem fica. Não, nem fica, ele sai na audiência de custódia. Entendeu? Então, isso que é o nosso problema. Tanto o furtador de residência, a gente pega, sai na audiência de custódia. Se depois que aconteceu o roubo a gente prende ele, eu não posso fazer nada. Eu furto, quer dizer, eu só posso indiciá-lo e liberar. Mas então... Nós pegamos um aqui na Dirce. Delari pegou. Delari o herói. Nós pegamos um aqui na Dirce, aí vai lá e o cara... É aquilo que você falou. A pessoa vem com o celular na mão, passa o cara de bicicleta, sai correndo. O que veio correndo, ele estava a pé. A população vai atrás... Pega o cara, pega o celular, devolve pro dono e manda o ladrão ir embora. Aí eu falei pro policial, porra, bicho, mas... Porque ele falou, não adianta, eu vou pra audiência de custódia, eu fico mais tempo na custódia do que o bandido. Ele sai antes do que o policial tem que ficar se explicando. Ué, os bens do André do Rap, vocês falaram anteontem, aí o sexta, quinta-feira tem que ser devolvido. Então, que motiva... Já falamos. Já foi. Então, eu tô falando, vocês falaram. É bom você ficar com fone de ouvido no link. Prestar atenção no programa. Deixa o Fuzil. Fica repetindo pergunta. A hora do cara é cara. Falaram que teve que ser devolvido. Aí, velho, que motivação tem a polícia? Sim. Eu falei, vocês falaram. Entendi. O Fuzil queria perguntar, que ele não falou, que é do roubo de casa que estão fazendo agora com controle remoto, que estão clonando essa história. Como esse é que caso da Mirelle do Ceará era um celular clonado. Eles têm um equipamento que consegue pegar a frequência do celular e levam. Aí a casa do Ceará tinha um sistema de alarme muito bom, só que ele não ligava por causa do cachorro. Então é isso que eu falo, oriento também o pessoal esperto também, né? Não, um gênio, né? Mas o cara tem o sistema. Ele ficou muito triste. Não, muito gênio. O Ceará ficou triste que roubaram a dentadura do Silvio. A peruca. e a peruca Da Maria Bethânia. Eu vou falar uma coisa, eu sei o que ele passou. O cara te levar tudo da sua casa. Sim, que você conquistou entrar no no seu suor. quarto. O cara conquistou tudo trabalhando. Então é um negócio. Mas devolveram, hein? Pegaram. O Leão goleiro. Tava falando, o Leão também. O Leão levaram tudo dele. Ele é casado com a mesma senhora há 53 anos. Ele dava uma joia boa, pesada pra ela por ano. Levaram tudo. Levaram a taça Jules Rimet de ouro dele. Caraca. E a gente pegou os caras pra não sei se estão presos. Então, não fica preso, é furto. Mas e aí, Capesa, você tava falando daquela prisão em flagrante, porque aí teria que mudar a lei, o entendimento do juiz. Porque nesse caso do flagrante, a lei tá aí, mas o cara interpretou de uma outra forma. Sim, e aí? é possível fazer uma interpretação com base na própria lei que existe. Tem uma diferença entre o criminoso profissional, que vive disso, sempre já na doutrina isso é fato, e o criminoso eventual. Se o criminoso profissional é receptador usual, tem isso, aparece na folha de antecedentes. Não importa que o crime tem pena leve. Ele tem que ficar, porque ou se aplica uma medida de tornozeleira eletrônica para ele, ou fica preso. Não existe outra alternativa. Então, o que estamos tendo um problema também é de enfoque e interpretação da legislação. Ou umas penas loucas, malucas, lá no alto, que vão ser diminuídas posteriormente, ou então esse tipo de postura mais liberal, que infelizmente desanima realmente a polícia que está trabalhando corretamente. E Capê, você não vai embora sem falar da Cracolândia, porque é uma situação horrorosa. Sim. Tem comerciante fechando lá o estabelecimento, Parece um arrastão, moradores. né? É uma coisa que a gente não tem absoluta. Parece que a Cracolândia venceu? Pergunta da Não, Cracolândia não adianta medidas extremas, chega lá, vai arrancando todo mundo. Em primeiro lugar, precisa aproveitar agora uma mudança no plano diretor, uma reurbanização, reocupação da área. Segundo, aquelas pessoas vão para outro lugar. Em algum local elas irão. Alguém vai se ferrar. Elas precisam ser tratadas. E o tratamento não dá para ser tratamento ambulatorial.
quer ir numa clínica e voltar. Ele está no próprio ambiente em que ele está viciado. Tem uma lei de 2019, que permite a internação involuntária. Tem que ser comunicado ao Ministério Público no prazo de 72 horas. Não pode ser feita uma internação abaciada. Tem que ser caso a caso. Mas tem que começar a fazer alguma coisa. Porque o que o Fábio e a Polícia Civil, a Polícia Militar fazem é a parte também criminal. E porque tem traficantes que se aproveitam daquilo ali. Há um ambiente de criminalidade. Agora, para você resolver todo o problema definitivamente, você precisa de medidas de políticas mais eficazes, mais eficientes. E a internação e o tratamento é fundamental. Sem internação, como é que você vai tratar aquelas pessoas? Como é que aquela pessoa tem autodeterminação para decidir se ela quer ser tratada ou continuar na rua? Mas ali tem gente que não quer sair daquilo, que escolheu aquela vida. A maioria escolheu se você perguntar ao morador de rua, não pode ser arrancado à força. Ele não quer. Sim. Porém, aquele que é adicto, ele é doente. É uma doença. A dependência química é uma doença de prognóstico fatal, leva à morte e, em regra, irreversível. Então tem que usar todos os fatores para tirar aquela pessoa daquele ambiente, tratá-la e tentar dar a ela um novo rumo. Você não concorda, Fábio? Eu acho. E outra coisa, eles estão tão fora de si. Eu já tive caso de prender, quando eu era do grupo de operações especiais, nós prendemos um craqueiro, assaltando um motorista de ônibus. Ele estava tão louco, ele estava segurando pela lâmina da faca. Ele encostou o cabo no pescoço do motorista com a lâmina da faca. Os caras não sabem mais o que eles estão. E tem a droga nova, Sami, K9 aí. Vocês estão comentando também. Mas tem umas imagens que eles fazem uma espécie de arrastão. Então, agora. Caso, mas qual que é a alternativa? Empurrar com a barriga? Isso aí, empurrar com a barriga, não resolver? Capaz, a gente sempre conversa disso. Não adianta sempre levar o problema policial. A polícia não vai resolver, porque a polícia vai tirar eles de um lugar e eles vão para o outro. Vai tirar de outro, vai para o outro. Ou se faz igual alguns países fizeram, a Alemanha, a Suíça fizeram, um negócio liberal, criaram áreas para uso, para ele poder usar a droga à vontade. Mas não lá. Eles fizeram um lugar fora, mais ou menos, isolado, onde ele ganhava uma Você vai para comida. Los Angeles, aquele Skid Row, 40 mil pessoas na rua. Skid Row. Então. Porque o que o Estado faz lá? Toronto, diz que Toronto tem Cracolândia. Toronto, no Canadá, e você fala, meu Deus, droga é um negócio pesado. O que o Estado faz? Ele dá o voucher da droga, ele dá o kit pro cara se drogar e mantém esse cara ali. Zumbi. Ele fica Walking Dead. Fica um lugar... Não deixa de ser, são zumbis humanos. Porque o que acontece? Quando o cara mexe na Cracolândia, é isso que eu estava falando, a gente vê esses arrastões quando ele mexe na Cracolândia. Então ele chega na Cracolândia, sai tudo aquele... Os caras saem para outro lugar, entendeu? Mas acho que eles também vão procurar comida, vão procurar dinheiro. Droga, cara, droga. Comida, sempre eles têm comida lá, eles têm bandejão, tem o pessoal que ajuda. Mas tem dois fatores aí. A obrigação do poder público é agir. O poder público não pode olhar uma situação como essa e não buscar uma solução. Então, mas agora diz que o Tarcísio quer mandar os caras pro interior. Bataipas também estão querendo, não? Eu acho que a primeira vez que eu vejo uma preocupação do governo para ver isso como um problema mais amplo. Porque antes era só policial, não é. Ali precisa questão de saúde pública, psicológica, é questão do Ministério Público, é questão da Secretaria de Justiça, é questão de educação. O cara tem que aprender que aquela droga vai acabar com ele. Eu pergunto de um terceiro item que ninguém fala. É uma pergunta, não é uma afirmação, óbvio. Tem dois nítidos, o traficante e o doente. Agora, nunca se cogitou a especulação imobiliária? Porque eles têm uma liderança. E aí, aonde eles vão, os imóveis caem lá para baixo e tal. Nunca se trabalhou com essa possibilidade também? Do interesse desses grupos estarem em determinados locais? Eles ocupam áreas que estão mais degradadas. Áreas que estão menos habitadas. E o centro está com uma subutilização. É muito pouco habitado. Hoje você tem a cidade de São Paulo, mais ou menos tem 13 milhões de habitantes. 10 milhões moram completamente fora da região que tem 90% de infraestrutura. Levam 5 horas para se deslocar até o trabalho. Então é preciso fazer uma reurbanização. Na cidade de São Paulo, falando da cidade de São Paulo, tem o plano diretor. Ou o plano diretor permite um maior adensamento da população nestas áreas do centro, áreas que são mais estruturadas, ou, infelizmente, essas áreas vão ser ocupadas. E aí essas pessoas que lá se encontram, elas estão lá na rua.
Está correto o Estado abandonar uma pessoa na rua, se drogando, sem tomar nenhuma atitude? Então o Estado tem que agir. E a ação, no caso, é com base na lei, a Lei 13.840 de 2019, a internação com laudo médico e comunicação ao Ministério Público. O Estado tem que agir e tem que tomar providências. Mas você falou que ia fazer igual o Giuliani fez em Nova York? Mas o Giuliani, o que ele matou de nego ali... É um jeito. Porque o Giuliani foi aquele... zero, como é que ele foi? Tolerância zero. O secretário dele era o William Breton. Mas picava a bala, não tinha conversa. Aqui você acha que tem lá? Mas não precisa disso. Não, mas o certo, eu vou fazer um exemplo. Pegava um cadeão de Mas Pinheiros. os caras da droga. Não, pega um cadeão de Pinheiros, desativa. Põe lá, em vez de ter carcereiro, põe enfermeiro. Eu tô falando, é uma coisa que tem que o governo fazer, tem que ter vontade do Estado. Enfermeiro, psicólogo, nutricionista, põe tudo lá. Orientação religiosa, que é fundamental. A ação religiosa é fundamental. Acontece? O policial pega, o que tá acontecendo? Você pegou o usuário, você foi pego já 4 vezes. Ou você vai pra internação compulsória, ou você vai pra cadeia. O cara vai querer ir pra lá. Ou pegou o traficante vai pra uma cadeia de segurança máxima. Aí mete 10 anos de cadeia. Mas aí o bandido mesmo é o traficante. Mas tudo bem, porque o cara ter ali o usuário. Um traficante. O usuário é que a gente convivia muito lá. O cara, ele pega uma pedra que ele consegue, ele quebra ela, vende para poder para outro, para poder com o dinheiro daquela que ele vendeu, ele comprar mais um. O próprio usuário vira traficante. Não, mas ali deve ter traficante grande, cara. Tem. Lógico que tem. Você tá brincando? Claro que tem. Ali é uma beleza, porque não entra polícia, não entra... Eu acho que esse usuário traficante, ele é um doente, esse tem que ser tratado. Agora, tem organizações aí, criminosas mais ou menos estruturadas, que exploram esse tipo de ambiente. Você sabe, pô. Esse que tem que ir pra cima desse pessoal. É lógico. É lógico. Esse que é o problema, eu acho. Que é o traficante que domina a Cracolândia. Quem manda ali é o traficante. Sem dúvida. É esses caras que mandam ali. Ó. Hoje eu nunca trabalhei no DENARC, mas eu percebo a dificuldade até da polícia. É isso. Hoje, vamos supor, eles mandam uma equipe lá, consegue levantar o traficante até por drones, com uma observação, uma vigilância disfarçada. Vai lá, faz uma operação para prender o cara lá dentro. A Cracolândia vira. Entendeu? Lá virou um lugar terra de ninguém. Tem que fazer um programa um programa mais amplo de tentar tratar esse povo, pôr eles num lugar para oferecer depois, quando eles melhorar da doença, um trabalho, alguma coisa. E é claro o seguinte, não é o habitante da Cracolândia, o drogado, o dependente químico, não é um problema em primeiro lugar da polícia, não é um problema da justiça. É poder executivo, é construção de hospitais, medidas de recuperação dessas pessoas, internação compulsória, convencer o poder judiciário de que sem a internação você não consegue tratar. No tratamento, como é que você vai tratar com tratamento em clínica? Se não tem estrutura. O cara está se viciando na rua, ele vai no ambulatório, volta e ele continua consumindo droga. É o que ele falou, isso é de uma obviedade. Então, mas você sabe que a Soninha lá que trabalhou com o Calça. Que ele mandou embora de uma forma esquisita. Soninha, isso aqui, estou mandando a selfie de mandar embora. Muito obrigado. Vídeo de demissão. A Soninha, ela falou, ela veio aqui, ela vem aqui de vez em quando e tal. Aí a Soninha falou, e ela trabalhou trabalhou aí nesse secretária de assistência social, ela foi. Ela falou, Emílio, você sabe qual é o grande problema disso aí? É individualizado. Você precisa tratar um por um e conhecer mas não tem uma fórmula geral. Não é fórmula geral. É cada um e mas é verdade. É um e para isso você precisa e é verdade, não há dúvida nenhuma, só que para isso você precisa ter estrutura. Eu sei, mas ele não tem nem ele não tem mais nem o cara lá para ver a Deep Web lá do corpo, deve ter 2 pessoas. É a área da saúde e assistência social. Olha lá, Deep Web. 3 pessoas. Tem 3 pessoas. 3 técnicos lá para monitorar. 3 técnicos. O celular sem bateria. A internet A Deep Web tomando conta aí das escolas, teu filho indo pra escola, o cara da faca, você comendo na mão, ele só tem 3 pessoas. Não dá pra ir tão deep assim, né? Lógico. Esse aqui é o negócio. Hein, Capês? Mas eles têm um convênio bom, você não tem quem nos ajuda são então, mas quando o americano manda pra gente, eu tenho 3 analistas. Agora o delegado-geral vai me mandar mais, a gente já tem pedido frequentemente, para tentar melhorar isso aí, porque nós estamos dando suporte para as outras unidades. Você pode falar o órgão americano com quem vocês têm convênio? Do FBI. Do FBI, né? Vai falar o nome do agente? Não, o programa deles chama HSI, Homeland Security International. Que entra até no... Eu sou do interior, né?
não, a gente não domina. Falou bonito. Você é de onde? Você é onde? Sou de Presidente Prudente. Então não Presidente entende. me chama de Por exemplo, não, bom é São Manuel, meu amigo. Que é o rei do suco de milho. Deixa eu fazer uma pergunta que ele também abordou muito, Emílio, que foi aquela história, lembra que bem cinematográfica dos roubos de caixa eletrônico, que tava no interior? Como é que parou? Tava moda isso Fechando daí. as cidades, né? Ó, falar, eu tive Novo oportunidade, cangaço. eu fiquei 5 anos no roubar banco e a gente pegou essa época terrível aí. E graças a Deus foi uma união tanto das polícias quanto dos bancos. A gente montou uma sinergia, as casas, como é que fala? As casas fortes, que é tipo as empresas transportadoras de valores, uma Brinks e etc. Né? Eles montaram um sistema que hoje, para um cara abrir explodir uma transportadora, ele leva 5 horas, 3 horas. Então a polícia chega. E a gente conseguiu, você vê, em São Paulo não temos mais. Não tem. A gente teve uma época com uma frequência grande de policiais. Nós tivemos uma operação em Minas, não sei se vocês lembram. Morreram 11 criminosos. Eu que estava lá. A gente estava em 11 policiais, eles estavam em 25. Foi feio lá. Até chegar reforço, a gente passou um perrengue bom lá. Então isso aí foi fazendo com que isso acabasse. Mas aqui a gente não está tendo mais esse problema. Graças a Deus de explosão de caixa eletrônico, nem furto. Por quê? Os bancos também não deixam mais dinheiro. Então, por isso que é importante essa sinergia do poder público com o privado. E a tecnologia, né? A tecnologia Legal. serviço prevenindo a prática. O Pix facilitou também, né? Pra tirar da rua, né? Mais ou menos, agora estão roubando o celular pra fazer isso. Rouba o celular. O malandrão. Eles levam você. Leva você. Faz o você. agora. Isso agora é latrocínio. Agora, esse negócio, doutor, esse negócio do celular aí, melhor é o quê? Não usar na rua, né? Não dá mole, né? Melhor não dá mole, eu falo pra todo mundo, não ponha, se puder, deixa a parte de banco que você vai fazer, você tem, às vezes o cara tem 3, 4 contas no celular, deixa isso no computador fixo dentro da casa dele ou do escritório e deixa o celular que ele sai na rua só para trivialidade. E outra coisa, quando muito, faz uma conta num banco digital, ou mesmo num banco qualquer, e deixa um pouquinho de dinheiro só para ele fazer... Caixinha do bandido. Não do caixinha fazer do bandido. transação... Pra ele poder fazer aquela transação do dia a dia dele. Porque se o cara leva, o pior que está acontecendo, também tem muita fraude. Os bancos também, eles são vítimas. Tem um monte de gente que inventa que foi sequestrado, que foi violado e quer que o banco pague. O cara inventa um assalto. O banco tomou tanto golpe que hoje, se você fez a transferência, o banco não te ressarce. Não? No Pix. Não te ressarce. Por isso que é bom cartão de crédito. Por isso que é importante você ter um seguro também, porque se você for pego, mesmo coagido, e digitar sua senha, é difícil. Mas pra que um cara tem que ter a conta no celular? A conta do banco? Mas te ajuda muito. Mas Você tá como, brincando, a praticidade que tem que ter. Eu não tenho. Eu não Pra tenho. que você precisa ter no celular? Exatamente. Porque Se você é um nunca cara precisou. antigo, eu vou te falar por quê. Eu também sou Vamos lá, eu sou uma besta. Não, besta não, você é velho. Você usa talão de Atenção. cheque. Não, você não é Aqui besta, também você é é tio velho Eu só. sou uma besta e antiga. Você é uma besta. Não, antigo sim. Não é essa a questão. Isso beleza. Você Mas eu tem digo o cartão, seguinte. É que você quer ficar na fila Peraí, do banco? Peraí. Teu cartão. Não é fila no banco. Se você tem na tua casa, você põe lá no computador normal. Tá. Certo. Você tem lá a tua conta. Certo. Aí você entra lá, você resolve o problema do banco. Ou você ia no banco de 5 em 5 minutos. Isso é uma fala, solução boa. Espera Não, um se pouquinho você- que eu vou pro Itaú agora. Aí você ia pro Itaú. Mas não espera é um pouquinho, isso. Agora eu vou pro banco. Você ia uma vez, você vai uma Não, vez. faz no sentido o banco. que você está falando, Tá por isso que certo. falam para ter 2 celulares, mas também é essa a questão. É a praticidade. Hoje tem tecnologia, você vai usar um negócio, você fazer uma transferência, você paga tudo, é muito mais rápido. Mas paga uma vez por dia. Tira uma hora e Não Depende, tem gente que precisa. trabalha, Emílio, com várias transações. O cara que é um comerciante, ele precisa comprar produto, ele precisa ter um negócio. Pelo amor de Deus. Mas vamos ele prestar tá no atenção. comércio dele, você no acha que celular fixo. O cara fica o dia Ele não inteiro tá no na banco. O dia inteiro. Vai na lá. rua. Não, é uma loucura. É verdade. O dia Você inteiro. acha que a turma tem um talão de cheque? Não é mais assim, desculpa. O mundo Nota se promissória, atualiza. Eu tenho talão de cheque. Então, pra que você tem o talão Mas de tá na cheque? década de 30. Pra não andar com dinheiro. O cara anda com o Dinheiro celular eu pra ando também não também. andar com dinheiro. Mas pra que o talão? Ó a caneta, Você nem ó a aceita. carteira do Rambo que o Emílio. Pô, eu tenho o dinheiro do Lula aqui, ó. Isso aqui é pra você, doutor. Cartão do Bamerindos. Quem tem um cartão? Tem vários. Ele anda com Ele dá pra turma. Dinheiro do Lula. Peso muerto. Olha lá, o dinheirinho. Aí, ó, então, tá na carteira. E o talão. Mas você não tem o cartão do banco? Pra que o aplicativo? Acho que é isso que quer dizer. Você anda com o cartão do banco. A cartão questão do é que pasteleiro quando você- selvagem. Bom, você precisa Com certeza transferir. você tomou muito menos golpe do que esse pessoal mais avançado tecnologicamente, né, Tô com Emílio? vocês. Não sei, viu, doutor? Mas, doutor, Mas normalmente ó, você garanta. o importante é a gente não dar mole.
Porque às vezes você dá vacila pra caramba. Às vezes você vê a pessoa na rua assim, você fala, puta, o cara tá dando, conversando. Claro, distraído, evidente. Outra coisa, tem que você vai prestar acreditar, atenção. A maioria dos sequestros de Pix que nós tivemos em São Paulo foi para o cara caiu no Tinder. A gente fala todo dia isso na televisão. Dá uma segurada. Todo dia na televisão fala, gente, liga, é sempre a mesma região. É parada de Taipas. Então, O cara cai e vai pra lá. Mas que tá, Acha que é o Garanhão veio terrível. O cara quer ser campeão. E essa é a mesma coisa, o cara pega, começa a falar com a mulher vem aqui me buscar. Aí ela vai, eu cheguei, cadê você? Anda mais um pouquinho, Ele chega na rua sem sair, os bandidos esperando. É sempre a mesma coisa. O cara vai pegar uma mulher de Taipas. Não, mas não Ô, louco! Não, mas sabe que Taipas, o Waze lá. Você chega em Taipas, o Waze reza. Ave Marias. Ele fica rezando. Você quer um testemunho ou não? Você Às chegou 11 da noite eu quis pegar um Uber pra ir pra casa, eu aceitou um Black 00:40. Ninguém queria ir. Muito bem. Olha, doutor, muito obrigado pelo papo aqui. Sempre muito importante ressaltar o trabalho, né? O trabalho que a polícia faz, polícia militar, polícia civil. E vamos torcer aí para que pelo menos daqui uns 10 anos melhore um pouco. A gente possa ter um pouco... Ou repetir o assunto. De não tá com um país assim com tanta impunidade, né? Os caras precisam tomar. Sim. Né? É difícil. Mas obrigado aí pela presença, pelo trabalho que vocês fazem lá. Obrigado, viu, Capês? Capês está aqui na programação da Jovem Pan. Sim. Fernando Capês está direto aí, fazendo muito sucesso. Queria distintivo, mano. Aqui na programação da Jovem Pan. É isso, Dedê? É isso, né? E Dr. Fábio Pinheiro Lopes, que não tem redes sociais. Exatamente. Mas tem um relógio que ninguém vai roubar. O quarto não vai. Não, morreu um. O quarto, 3. Pode até roubar, mas... baleado. Mas vai voltar. E o quarto... Foi aquele aqui na... Tive vários. Aqui. No mercado, teve uma agora última ali como é que chama? Lá no Itaim Bibi. Sim. Mas essa do Itaim ele conseguiu levar. O cara levou. Você também, né? Ele me deu um tiro, eu dei um nele, ninguém acertou, graças a Deus, ninguém. Ele levou. Mas aí, dali 2 horas, o advogado foi lá e devolveu. Ele pediu desculpa. Foi mal. Quando ele descobriu que era de senhor, foi. E aí a gente pegou ele depois de 3 dias. E é gozado. Ladrão é gozado. Eles fazem regionalizado. É ladrão de Rolex. É Taboão da Serra. Taboão da Serra ou a região de Francisco Morato, aquela região. Eles fazem o Imbu. Né? Não, eles vão fazendo igual você vê, Pix, Taipas. Aí. É ladrão de banco. Eu era do rouba-banco e eu vi o Itaquerão ser construído. Itaquera, ladrão de banco era tudo de Itaquera. O Itaquerão foi construído. Eu ficava lá de campana. Eu ficava de campana lá e via o denúncia. subir inteirinho. O estádio cresceu rápido. Cada região tem a sua área de atuação. Sua área de atuação. É organizado. Bem regionalizado. Isso é bem regionalizado. É mais organizado que o gabinete lá da carreta furacão. Muito bem. Muito obrigado. Valeu, Muito obrigado. Emílio. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui.